Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer mais um projeto bem legal com papel craft. Hoje eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com as carimbeiras de Stress Ink no papel craft. Parece impossível, porque o papel craft ele absorve as Distress Ink, como ele tem uma cor escura, ele não mostra essas cores da mesma maneira que o papel branco, mas a gente pode utilizar uma técnica muito interessante que para isso, a gente vai precisar de uma carimbeira de pigmento branca, como essa que eu mostrei para vocês, da Hero Arts. Dá para a gente fazer essa técnica com carimbos também, mas hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa técnica com stencil. Stencil é uma ferramenta super legal que a gente pode utilizar para fazer backgrounds e é uma ferramenta relativamente barata. A gente, inclusive, encontra stencils de marcas nacionais bem legais, eu tenho alguns, inclusive. A gente encontra fácil nas casas de artesanato. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa técnica hoje com stencil. E num projeto mais à frente eu mostro também como é que funciona com carimbos. Bom, eu prendi o meu stencil, esse stencil de folhagem, no papel craft pela parte de trás, porque eu quero que o stencil cubra todo o papel. E eu tô fazendo uma camada bem simples da carimbeira branca, cobrindo todo o stencil. Eu tô tentando ter um pouco de cuidado, porque esse stencil tem algumas partezinhas bem fininhas e delicadas, então para não sair do lugar, eu tô cobrindo com cuidado, mas essa primeira etapa é bem simples. A gente vai cobrir todo a área do stencil com a carimbeira de pigmento branca. Pode ser de qualquer marca, eu tenho essa da Hero Arts, que eu já andei dando uma pesquisada, e realmente ela é uma carimbeira de ótima qualidade, eu inclusive recomendo bastante. O inkpad é bem molhadinho, então a carimbeira rende bastante. Eu utilizei uma dessas esponjinhas do Tim Holtz para poder aplicar. E tá aí o resultado. Eu acho que a carimbeira branca no papel craft já fica lindo, já fica super bonito. Inclusive, eu quero até explorar um pouco mais a carimbeira branca no papel craft em outros trabalhos. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como a gente vai colorir com as Distress. Bom, depois a gente vem... Eu limpei o meu stencil e eu vim com o stencil e fiz com que o stencil ficasse exatamente em cima da parte que eu tinha pintado antes. Depois que eu coloquei exatamente em cima, eu dei uma leve deslocada. A gente vai utilizar a técnica do deslocamento. Eu dei uma leve deslocada no meu stencil de maneira que aparecessem uns pedacinhos finos do papel craft. Então, é como se eu tivesse colocado o meu stencil torto por cima do desenho que eu já fiz. Claro que eu limpei o meu stencil, né, para poder não contaminar, com as cores não misturar. E eu também esperei o meu painel secar, porque essa tinta de pigmento branco, ela demora para secar um pouquinho. Dá pra gente acelerar o processo de secagem com soprador térmico, mas eu esperei secar enquanto eu limpava o stencil, enfim, foi mais ou menos o tempo. E agora eu tô cobrindo com 3 cores de Distress. O que eu fiz? Eu escolhi 3 tons de verde, porque como o stencil é de folhagem, eu acho que a cor verde ia ficar super bonitinha. Então, eu escolhi 3 tons de verde e eu tô fazendo um degradê desses tons. Eu escolhi um tom mais escuro, passei para um tom médio e vou terminar num tom bem mais clarinho, cobrindo... também cobrindo todo o meu painel. O que vai acontecer? Essa tinta de Distress, ela vai cobrir a parte que estava já coberta com a carimbeira branca, de maneira que a cor vai ficar bem vibrante, diferentemente do que se eu colocasse diretamente no papel craft sem a carimbeira branca. Só que em algumas áreas, justamente onde eu desloquei um pouquinho o meu stencil de lugar, vai ficar mais escuro, porque a carimbeira de Distress vai passar diretamente para o papel craft. E nas partes onde eu desloquei também, e eu não vou conseguir cobrir com a carimbeira de Distress, vai ficar algumas linhazinhas brancas. Então, essa técnica de deslocamento, como vocês podem ver aí, ela dá um efeito super legal. Eu acho super bonito, super divertido. Se você não quiser usar a técnica do deslocamento, basta apenas colocar o stencil exatamente em cima da parte colorida, da parte pintada com a carimbeira branca. E você vai conseguir colorir o seu papel craft com as cores de carimbeiras de Distress e vai ficar com as cores super vivas e vibrantes, mesmo no papel escuro. Justamente porque a gente usa o truque da carimbeira branca primeiro. Bom, eu tenho aí o meu painel, ele já tá seco, dá pra ver algumas partes mais escuras e dá pra ver também alguns contornos em branco, porque eu utilizei a técnica do deslocamento. Eu cortei um pouquinho o meu painel com a minha guilhotina, eu queria que ele ficasse um pouquinho menor do que a minha base de cartão, essa base de cartão verde. E com essa faquinha de coração, eu vou medir mais ou menos o centro do meu painel em relação às bordas e eu vou prender essa faca com uma fita washi tape, uma fita adesiva que não tire pedaço do meu papel.
quando eu retirar. E eu vou recortar também essa faquinha de sentimento em português que a Babi vende lá no grupo dela da Boutique Magnolia. É uma faca que diz obrigada. Eu vou recortar ela no mesmo papel verde que eu utilizei para poder fazer o meu painel de fundo, né? Onde eu vou colocar a minha base de cartão. É uma faquinha super delicada, mas ela cola super bem, não dá trabalho. As linhas não são tão fininhas assim. E aí eu tenho o painel recortado e o recorte de coração. Eu vou guardar essas duas peças, eu não vou jogar nenhuma delas fora, porque eu quero mostrar para vocês uma outra técnica bem legal, que é uma técnica do recorte dimensional do background. Eu tô recortando esse obrigado mais uma vez no papel craft, porque eu quero dar um pouquinho mais de volume no meu sentimento. Então, eu vou utilizar duas camadas de papel. E olha só, como eu estava falando para vocês, essa técnica do recorte dimensional é muito legal. Porque o que acontece? Eu vou colar o painel recortado, o negativo, digamos assim. Eu vou colar ele diretamente no meu painel. Mas esse coração, eu vou destacar ele com fita banana, de maneira que o background vai ficar contínuo, mas uma peça vai estar mais elevada, vai estar com um relevo diferente do resto. Bom, eu tô colando aí primeiro o meu sentimento e eu quero utilizar a mesma técnica de deslocamento. Só que dessa vez, ao invés de usar a técnica de deslocamento com tinta, eu vou utilizar com die cut, com o recorte da Big Shot. Então, esse obrigada verdinho, ó, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas eu colei ele no obrigada de papel craft um pouco deslocado, de maneira que o papel craft apareça um pouco por baixo desse verde. Claro que não é uma técnica onde fique muito evidente, é sutil. Na verdade, a proposta desses cartões que eu quero mostrar para vocês hoje é justamente a sutileza. São cartões simples, mas dá para a gente perceber a sutileza dos detalhes e eu acho que esse tipo de projeto também é interessante. Não só aquele projeto que grita aos olhos, mas aquele projeto que é delicado, é mais sutil, mais atento aos detalhes. Bom, como eu estava falando para vocês, esse negativo do coração, o background que eu fiz com o stencil e a técnica de deslocamento, eu tô colando nesse painel verde diretamente com fita adesiva, né? Com essa cola em fita. Eu não vou colocar nenhum tipo de volume. E esse painelzinho verde eu vou colar numa base branca de cartão comum, também sem nenhum tipo de volume. O que eu vou destacar com volume é o coração. Esse coração eu vou destacar ele com fita banana, mas antes disso eu vou colar o sentimento em cima do coração. Como eu falei, esses modelos de cartão, eles são super simples, são só os detalhes que realmente trazem a graça para o projeto. E eu acho que, às vezes, simples é bom. Quanto menos coisas, às vezes, a depender do tipo de projeto e para quem a gente vai dar o projeto também, às vezes, quanto menos coisa tiver no cartão, melhor. Eu acho que fica mais interessante para alguns casos. Bom, como eu falei, eu colei o sentimento obrigada diretamente no coração e agora eu vou destacar esse coração com fita banana, vou retirar um line da minha fita banana e eu vou colar esse coração com todo cuidado para ficar super certinho, exatamente em cima do recorte que eu fiz no painel, para que o desenho do stencil, das folhas e as cores também que eu utilizei, eles tenham uma continuidade. Olha como fica legal. Como eu falei, é sutil, mas eu acho que fica super bonito, fica elegante e fica um trabalho diferenciado, dá um charme pro projeto. Para finalizar, eu vou só colocar alguns enfeitezinhos. Eu escolhi algumas lantejoulas num tom de verde que eu achei que ficaram bonitos, um verde esmeralda, mas não tão aberto. Eu achei que ia combinar, principalmente com o tom de verde do meio que eu utilizei. E aí eu coloquei mais ou menos onde eu queria que essas lantejoulas ficassem. Depois eu vim com a cola, com um bico de precisão, um bico fino, colocando pontinhos de cola e com o alfinete, né, que eu utilizo para tampar a minha cola, eu fui segurando as lantejoulas para elas ficarem no lugar. Um outro toquezinho final, que eu acho que também fica bonitinho e faz diferença, é utilizar caneta glitter como essa, o Ink of Stella. Eu passei por cima do obrigada, do sentimento apenas. Como eu falei, eu queria que esse cartão ficasse simples, eu não queria que tivesse muita coisa, mas eu queria dar uns toques de brilho. E para finalizar, no meio de cada lantejoula, eu botei uma gotinha de Nuvo Drops. Esse Nuvo Drops, ele nem vai aparecer muito, mas ele vai me ajudar a firmar essa lantejoula, para que eu possa mandar elas pelo correio com mais segurança. De maneira que esse Nuvo Drops, depois que seque, ele vai ajudar a segurar bem forte essas lantejoulas no meu painel. Então, eu tenho um cartão super simplesinho. Ele realmente fica simples, fica elegante, mas ele utiliza técnicas muito legais. Eu fiz alguns outros exemplos, eu me empolguei com a técnica e acabei fazendo alguns outros exemplos e estou aproveitando para mostrar para vocês.
Eu utilizei o mesmo princípio, todos esses backgrounds foram feitos com stencil, mas eu utilizei stencils diferentes e utilizei também cores de tintas diferentes. Os meus preferidos foram verde e o azul, não sei o que vocês vão achar. Utilizei também facas para fazer recortes diferentes, eu fiz um com balãozinhos, fiz esse com estrela. E os outros dois eu fiz com corações. E é isso aí, gente. São cartõezinhos super simples, mas ficaram delicados e eles utilizam técnicas muito legais que a gente pode aplicar para uma enormidade de projetos, inclusive de scrapbook. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!